Vamos voltar ao nosso PDF, que entreguei para vocês no início, metodologia 1.4b. Estamos na página, no capítulo da linha reforma do Miller, página 35, deveria ser. Vou ler o primeiro texto, a linha da reforma de Miller. Vamos fazer a mesma coisa que já fizemos com as outras linhas: Moisés, Cristo, Lutero e agora a linha da reforma do Guilherme Miller. Isso é de GC 309.1. GC. Acesso ao documento? Não. Onde ele mandou por onde? Nossa, não quero. GC 309.1. O PDF, eu digo. Página 35, tá? Sim, em teoria, sim. Fala a página 1, mas é a página 35. É a página depois de 34. Mas diz aí, diz página 1. The Reformland of Miller. Mas se podem, seus aplicativos podem pesquisar GC 309.1. Mas como o espírito de humildade e devoção na igreja se dera lugar ao orgulho e formalismo, esfriaram o amor a Cristo e a fé em sua vinda. Absorto nas coisas mundanas e na busca de prazeres, o povo professo de Deus estava cego às instruções do Salvador, relativos aos sinais do seu aparecimento. A doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada. Os textos que a ela se referem foram obscurecidos por interpretações errôneas. Então, aqui temos o problema. Estamos na linha de reforma de Miller e o problema é que temos obscurecimento por interpretações errôneas. O ponto de ficarem em grande parte esquecidos e ignorados. Especialmente foi este o caso nas igrejas da América do Norte. A liberdade e conforto desfrutados por todas as classes da sociedade. O ambicioso desejo de haveres e luxo, de onde vem o absorvente empenho de adquirir dinheiro. A ansiosa procura de popularidade e poderio, que pareciam estar ao alcance de todos, levavam os homens a centralizar os seus interesses e esperanças nas coisas desta vida, afastando ao futuro longínquo o dia solene em que passaria a presente ordem de coisas. Então, novamente essa frase no centro do texto: a doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada, os textos que a ela se referem foram obscurecidos por interpretações errôneas. Então, tem a mesma situação como nos tempos de Jesus, Cristo. Não? Também o primeiro advento, a doutrina do primeiro advento foi negligenciada, os textos que a ele se referem foram obscurecidos. Por quê? Por interpretações errôneas. E falamos já, essas interpretações foram impactadas pela tradição judia e pela cultura grega, o helenismo que entrou na sociedade dos judeus. Seguinte texto, Atos dos Apóstolos 211.2. Atos dos Apóstolos 211.2. Qual página?
projetado no PDF? A página do arquivo? Fala a página 1, mas é a página 35. No capítulo Reforma of Miller. Vocês não têm documento mais? Quando você passa esse documento? Eu não tenho no marco, que página é? Jorge tiene. Página 1, pero es la página 35. Dice 1 por un error ahí en el PDF, pero es la página 35. Entonces, ¿a quién mando para que lo manden a todos otra vez? A todos. Ok, vamos a mandar a todos. Eu tenho um, mas parece que é. ¿Está en un teléfono? Está mezclado, ¿no? Yo tengo el punto 4, Eso es, ¿tú tienes? pero en la 35 no encuentro Reform Life Manual. Ah, yo también tengo la 35, Our Approach. De Rutherford. Ok. Vamos a hacer una pausa, vamos a redactar el texto ahora. Y ahí lo mando. Atos dos Apóstolos? ¿Todos tenemos? Sim. Ok, Andrés, pueden continuar. Segundo texto, Actos dos Apóstoles 211.2. Alguns têm aprendido a ver no humilde Nazareno, a quem seus antepassados rejeitaram e crucificaram, o verdadeiro Messias de Israel. Ao alcançar sua mente o significado das familiares profecias, há muito obscurecidas pela traição e errada interpretação, seu coração se tem enchido de gratidão a Deus pelo dom inaudito que Ele outorga a todo ser humano que decide aceitar Cristo como Salvador pessoal. Isso não é uma referência direta para a história millerista, mas mesmo assim é o mesmo princípio. O que produz a oscuridão aqui é uma interpretação errada. Estamos todo o tempo procurando compreender isso a esse nível da metodologia. A compreensão é o estudo da Bíblia falso que produz expectativas falsas. DTN, página 100, parágrafo 2. Com vivo entusiasmo consideravam a esperança da grandeza nacional. Jesus sabia que essa esperança haveria de sofrer decepção, pois baseava-se em uma falsa compreensão das Escrituras. Ok? Então, não é tanto assim o problema que eles estavam no mundo, que eles estavam com outras coisas. Não, eles sim estudavam a Bíblia, eles tinham uma interpretação dos passagens bíblicos, eles liam profecia, mas eles tinham compreensão errada, compreensão falsa. E, desde logo, expectativas falsas. Com profundo zelo, explicava ele as profecias e procurava despertar os homens para mais acurado estudo da palavra de Deus. Em inglês quando fala em português falsa compreensão, em inglês fala misinterpretation, uma mala interpretação. Não somente é uma compreensão falsa, é uma interpretação falsa. Sim? Então, eles interpretam a Bíblia, eles estudam a Bíblia, eles procuram entender. Acho que temos um problema muito óbvio hoje em dia também. Tem muitos irmãos que estão esperando a vinda de Cristo. Tem muitos grupos que fazem reforma para a saúde, reforma da vestimenta. Eles estão muito em sério a vinda de Cristo, falam muito, estudam muito da vinda de Cristo. Mas eles têm uma compreensão falsa das Escrituras, porque eles usam métodos falsos. Eles não querem saber dessas profecias específicas, eles não têm muita simpatia. Eles não acham que nós ensinamos é correto.
Eles não acham que é a única verdade. Eles acham que precisamos nos unir todos, precisamos ter harmonia. E basta somente se nos enfocamos em alguns conceitos básicos. Marca da besta, e tem porta aberta para muitas teorias. Ok? São falsas compreensões das Escrituras. Seguinte texto aqui. Vamos saltar. Então, na linha da reforma de Miller, já tínhamos elaborado, começamos com isso a última hora, a falar desses dois problemas. Alta crítica e a baixa crítica. A baixa crítica é procurando compreender o que está debaixo do texto, procurando entender a gramática, entender o que diz o texto. Mas para isso eles pesquisam nos textos originais. A alta crítica quer compreender que está acima do texto. Ou seja, mesmo o autor escreveu isso, ou que está escrito uma coisa, essa crítica aqui procura de ver se isso foi realmente o que o autor queria dizer. Então o texto como está lá na Bíblia não se acredita assim dessa mesma forma. Você acha que você precisa ter mais informações para ver se o que o autor queria dizer realmente, por que ele dizia essas coisas, quais foram suas emoções, seus motivos, seus medos, ok? E basicamente essa crítica aqui, ela procura ela não aceita que o texto lá como está na Bíblia, isso é o texto verdadeiro, correto. Ela precisa mais informações históricas, sociológicas, sociais, etc., para ver o que realmente queria dizer a pessoa. Isso aqui, esse precisa o texto original, está sempre pesquisando nos textos bons, nos textos mais velhos, etc. Os dois são problemáticos hoje em dia, foram problemáticos no tempo de Guilherme Miller. Porque, basicamente, o que eu compreendo que na Reforma, Deus ajudou o povo a ter uma Bíblia confiável. Eles não acham isso, eles, além disso, procuram um texto confiável. E isso aqui é outro problema, porque simplesmente não acreditam no texto bíblico, tal como está escrito. Então, Miller tinha esses dois assuntos, mas mais que isso. Tinha essas ideias, tinha mistura com outras ideias também. Tinha algumas coisas boas, coisas más, tinha muita coisa. E, como Helena White falou, no primeiro texto, especialmente nas igrejas da América do Norte, foram obscurecidas por interpretações errôneas, a ponto de ficarem, em grande parte, esquecidos, ignorados. Então, não sei se alguém leu o livro do Darmstadt, do Movimento Adventista. Alguém conhece esse livro aqui? Não, a história, o desenvolvimento da história adventista. E no primeiro capítulo, Darmstadt, ele fala das circunstâncias históricas e teológicas, ou movimentos teológicos, ou movimentos cristãos no tempo do Guilherme Miller. Vale a pena realmente ler isso, ver um pouco o contexto no qual entrou Guilherme Miller. Tinha nesse tempo uma boa consciência da vinda de Cristo. Por quê?
Porque no tempo de Miller tinha uma consciência da vinda, da segunda vinda de Cristo. Quais foram as circunstâncias desse tempo? Guilherme Miller, quando começou a estudar as profecias? 1816. Ok? Quando começou a pregar? ¿En grupos o para público? Em público, 33. Mas em grupos, En el 23. antes. 23? 23. No. Alguém lembra? Que 31 segundos, o conflito do sexo. Temos várias fases, porque ele tem um processo de pregar. Eles convidam ele para pregar nas igrejas, mas ele não prega da profecias ainda, ele prega outras coisas, diferentes coisas. Depois, um momento, ele começa a compartilhar os seus descobrimentos. Então, talvez o Jorge está falando desse evento aqui, quando ele, para substituir o pastor, ele foi lá para pregar uns textos. É tudo um processo aqui, não importa aqui os detalhes, nesse momento. Então, quais são as circunstâncias históricas para Miller que criaram um ambiente, uma consciência de expectativa apocalíptica, escatológica no tempo dele? Quando foi o dia escuro? De oscuro 1780. 80. 1780? O terremoto? 1755. E a queda das estrelas? Temos a Revolução Francesa. Acabou quando? Quando? Alguém falou? 1798? Depende um pouco. 98 acho que falamos segundo a Bíblia, segundo Helena White. Yeah? Mas os historiadores falam um pouco mais. Acho que em 1899 Napoleão declara o fim da Revolução. 1800 ele entra como quase assim como monarca. O que mais acontece aqui? Quando temos a guerra civil nos Estados Unidos, a primeira guerra civil, ou a guerra da liberação. Você lembra que Miller participou nessa guerra? Ele foi o geral nessa guerra. Vamos ter outra guerra aqui, 63, mas estamos agora na guerra da liberação. Alguém lembra? Você lembra? Eu não lembro. Não, no tempo do Miller. Podem olhar se tem aí internet, se tem.
75 a 83. 75? É, 1000? 1775 a 1783. Ah, mas Isso é a segunda, não? A Sim. primeira? Então, uma pergunta é sua. Quando foi a Guerra da Independência? Que participou Miller. Uhum. The American Revolutionary War, é isso? Acho que esse é, acho. Esse- 1775. Isso. A 1783. Mas não pode ser essa, ele não estava aí mesmo. Então essa é a primeira. E tem outra depois onde ele participa. Ok. Esse aqui que diz 1813 ele foi comissionado como capitão Sim. e ele estava na Batalha de Plattsburgh. Aham. Você lembra quando foi isso? É tudo a... 1813 diz ele recebeu. Só um pouco antes aqui, disso aqui. Você acha que esse ano termina, 1913? Ok. Então, vocês só procuramos imaginar um pouco. Temos essas coisas acontecer aqui. Temos esses sinais e os cristãos eles compreendem, eles sabem que a Bíblia fala desses eventos como sinais da segunda vinda divina de Cristo. Os protestantes sabem dessas coisas. Então acontecem essas coisas. Aqui vem o último sinal. Então tinham uma consciência forte da segunda vinda de Cristo. Não foi assim que eles não sabiam, eles sabiam. Tínhamos então aqui essas guerras. Quando finalmente ficaram liberados dos europeus aqui, nessas guerras, começou um tempo de prosperidade nos Estados Unidos. Esse tempo de prosperidade criou assim uma consciência que eles estavam morando em uma terra gloriosa, verdadeiramente. Um país livre dos europeus, livre do catolicismo, livre da perseguição, um país imenso, grande, com todas as possibilidades. Então, eles os protestantes criaram uma ideia que começou aqui uma fase na Terra como nunca tinha em nenhum lugar. Então, isso é aqui, para eles, criou uma consciência a teoria de que o milênio começou realmente, os 1000 anos, não sei exatamente onde eles colocam o início, mas os 1000 anos tinham começado. Essa é a ideia do milênio antes da vinda de Cristo. Ok? Mas tem muitas pessoas no tempo de Miller que acreditavam nisso. Mas depois com as guerras, também começaram outras coisas, empeorar circunstâncias dos trabalhadores, das pessoas, das famílias, pobreza. Então, muitos começaram também a duvidar. Tinham uma expectativa que eles moravam na Terra Gloriosa, um país onde eles podiam seguir a sua fé, e ao mesmo tempo eles começaram a ver a realidade, que não foi tão glorioso. Então a ideia do milênio, dos 1000 anos na Terra, antes da vinda de Cristo, começou a derrubar. E Miller foi um daqueles que atacou essa ideia do milênio já começado na Terra. Ok? Então essas são circunstâncias de uma consciência de eventos bíblicos no tempo do Miller. Eles estavam conscientes disso. Um pouco assim como muitos hoje em dia, muitos adventistas, eles são conscientes. Estamos no fim do tempo, acontecem muitas coisas. Somente não sabem exatamente onde estamos. Ok? Eles não tinham teorias e depois dúvidas das teorias. Existia assim uma situação, mas existia uma consciência.
Bom, aí chegou Miller. E podemos ler. Fala, como 2 páginas depois, Our Approach, página 3, 4, no final, tá, onde fala a página 4, fala some background. Isso é aqui de um estudo de um irmão que chama-se Jeff Kukombo. Ele está dando alguma informação acerca do Guilherme Miller. Fala assim, a lista das 14 regras de Miller pode ser dividida em 3 secções. As primeiras 5 regras tratam de princípios generais de interpretação que são aplicáveis a toda a Bíblia. Enquanto as seguintes 8 especificamente falam da interpretação da Bíblia, da profecia na Bíblia. A última regra, número 14, dá uma linha ou explica a importância de ter fé, etc. Ok? E queremos ver algumas coisas aqui do Miller, porque estamos na linha de reforma de Miller e aplicamos o mesmo modelo. A linha de reforma de Miller começou em 1798. Oscuridão. De 1260 anos. Mesmo que tinha aqui o fim da perseguição, mesmo que eles tinham já se mudado muitos para os Estados Unidos, mesmo que tinha aqui a reforma do Lutero, tempo de escuridão. Aqui está Miller, chega esse tempo, mas ainda com essas complicações sociais, políticas, sociológicas aqui no seu tempo. Então, ele está nessas circunstâncias. Ele aqui elabora, 1816 a 18, ele elabora essas regras que ele descobriu no seu estudo. E como aqui ele fala, tem uma divisão dessas regras em conceitos gerais. Isso é que nós temos visto também enquanto estudamos a linha do Lutero. Esses são os como chamamos isso? Pressuposições. Como os reformadores tinham pressuposições, Miller também tem algumas pressuposições, mas depois ele vai fazer 8 regras somente falando da profecia. Isso é um tema que não foi compreendido pelos protestantes. Eles não compreendiam profecia. Eles não sabiam interpretar os textos proféticos. Então agora Miller vai fazer uma ênfase nisso. O sistema de Miller procura de compreender as profecias. Mas aqui acima da página 5, temos alguns testemunhos de Sadat. Sadat falou, isso está na biografia de Sylvester Bliss, Memoirs of William Miller. Que página? 5 acima. Ele falou, segundo o testemunho de Sadat, Miller nunca tinha um comentário na sua casa. E ele não lembrava ter lido alguma coisa sobre profecia, exceto
Newton e Faber. Então, quando chegamos aqui, Miller estuda a Bíblia, ele não usou nada. Só ele lembra ter lido algo de Newton e de Faber, esses dois homens. Não usou comentários, somente leu algo deles. Isso foi muito tempo atrás, quando ele falou disso, dele aqui, ele falou uns 30 anos atrás. Não sei exatamente quando ele fez, mas deve se referir a esse tempo aí, onde ele começou a estudar. Um pouco antes, mais ou menos esse tempo. Porque antes disso ele não tinha interesse na Bíblia. Lá no mesmo texto também fala, no mesmo livro, que ele deixou a um lado todos os comentários, mas ele usou as referências marginais e a concordância. Então, ele tem aqui, Newton, ele tem Faber, ele tem concordância, ele tem as, vocês como dizem, referências marginais ou margens? Referências de imagem? A Bíblia tem, às vezes fala aí, você acha esse texto também, nesse texto da Bíblia, ou essa palavra melhor deveria ser traduzida assim? Referências? As margens, né? Referência normalmente no final do texto, não? Não, referência. Essas, ele se refere à margem Acho que é margem mesmo. do texto. Mas não usa mais. Só referência, alguém tem. Então, vou colocar aqui a palavra em inglês. Marginal references. Eu não quero fazer muita ênfase nisso. E talvez alguns teólogos, eles querem descobrir demais isso aqui. Nós sabemos que ele foi liderado por Deus mesmo. Os anjos dirigiram a mente do Guilherme Miller. Mesmo assim, ele tinha alguns conhecimentos. Ele usou algumas coisas, informações além dessa guia dos anjos. E esses são textos que foram elaborados por outros seres humanos. Ok? Depois, o Crocombo também ele fala que Miller cita de um livro de John Gill. Então, ele cita, ou faz referência a Gill. No livro de Miller, que é chamado Evidences from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the year 1843. Evidências da Escritura e da história da segunda vinda de Cristo ao redor do ano 1953. Ora, interessante, um pouco interessante para nós, que isso aqui, esses homens pertenceram a uma linha. Eles foram historicistas. E tem lá, do Wikipedia, uma explicação que é o historicismo. O historicismo é uma escola de interpretação que trata das profecias escatológicas dos livros proféticos do Antigo Testamento e do Apocalipse, procurando encontrar a realização terrena do longo da história
da era da igreja primária, especialmente em relação à luta entre a igreja verdadeira e a apostasia. O historicismo está em contraste com o preterismo, futurismo e o idealismo. Emergente da igreja primitiva, o historicismo tornou-se uma interpretação dominante escatológica nos conflitos entre protestantes e católicos da Reforma. A abordagem historicista foi tomada por Martinho Lutero e João Calvino. Entre os protestantes conservadores, o historicismo foi suplantado no século XIX pelo futurismo, com o surgimento da teologia dispensacionalista. A vertente historicista continua a ser ensinada nas igrejas resultantes do movimento adventista. Então, o que é o historicismo? Alguém compreendeu? Quer colocar em suas palavras? Alguém quer colocar em suas palavras o que é o historicismo? Acho que a abordagem historicista procura estudar as profecias do passado e encontrar seu cumprimento segundo o tempo aconteceu. A abordagem historicista acredita em Daniel 2, por exemplo, que é uma sequência de eventos que levam até certo ponto, ou certo clima. Em contraste do futurismo, que pega cada profecia e joga ela no futuro. Então, o historicista ele encontra uma sequência de eventos. Ok, dizendo que isto aqui é Babilônia, é o historicismo, que isso representa Nabucodonosor. Acho que sim. Tá? Medo-Persa, Grécia, que aqui é Alexandre Magno, isso é historicismo. Sim. E achando outras pessoas simbolizadas em símbolos apocríficos ou apocalípticos. Um símbolo pode falar do Papa, um símbolo na Bíblia pode se referir a um evento histórico específico. Isso acho que eu não estudei muito esse assunto aqui, mas o historicismo. Todos os protestantes basicamente foram historicistas. Martin Lutero, Calvino, John Knox, muitos mais. Até o século XIX, Sim. quando aconteceu essa troca. Bem evidente agora nas igrejas evangélicas. E aqui no Wikipedia explica que a Igreja Católica procurou de lutar contra isso na Contra-Reforma com o futurismo. Preterismo, futurismo. Dizendo que as coisas ainda têm que acontecer no futuro. Tá? Ok. Aqui, acima do artigo de Wikipedia, podemos ler um texto, também do Cocombo, onde ele explica um pouco essa influência de Mead, de outro homem aqui que não temos nessa lista ainda. Todos esses três, Gill, Newton, Faber, eles dependeram dos trabalhos do Joseph Mead, um pioneiro do historicismo britânico. Seus trabalhos
mesmos que foram escritos no século XVII, foram publicados ainda no século XIX. A metodologia de Mead, o nome dele é assim. A metodologia de ele tinha 3 elementos importantes. O princípio dia por ano, a relação consistente e compreensível de eventos históricos à profecia bíblica. Temos uma profecia bíblica e temos um evento histórico. Temos uma profecia bíblica e um evento histórico. Profecia bíblica e evento histórico. Então ele ensinou isso, ele compreendeu isso. Para nós isso não é nada especial, é algo que nós acreditamos também. 3. A sincronização de diferentes profecias a um sistema coerente. Não sei exatamente o que significa isso para ele, mas sona familiar para nós, ok? O que foi interessante para mim, ler que Mead ele já tinha usado o princípio dia por ano. Não foi uma coisa que descobriu Miller, mas Miller, como estudamos essa manhã, ele descobriu essa chave, ele pegou a chave e ele usou a chave para abrir as profecias. Ok? Bom, alguma pergunta aqui? Então vamos a fechar, um pouco por circunstâncias, mas um pouco difícil. Tá bem? Vou fechar com uma oração. Marco, Sí. en la página 330 del conflicto de los siglos es donde dice de Miller que comenzó a exponer en privado y pasaron 9 años y 1831 es cuando comienza a predicar en público. 9 años restándoselo a 1831, o sea, en 1822, cuando comenzó a exponer en privado. Él esperaba que algún líder Sí, se levantase. cierto se levantase. Sí. Sí. Muito obrigado. Oramos?